A arrecadação recorde de 2025 trouxe alívio no curto prazo, impulsionado pelo crescimento da economia, aumento do IOF e setores altamente tributados. Essa notícia está no blog da CNN, é uma análise da minha amiga Lucinda Pinto, uma das grandes jornalistas de economia desse país. No entanto, especialistas alertam que o resultado não afasta o risco fiscal nem garante o cumprimento das metas nos próximos anos. Com a expectativa de desaceleração econômica em 2026 e manutenção de gastos elevados, a tendência é de um novo déficit primário, mostrando que a alta da receita sozinha não resolve o problema fiscal do país. É ajuste fiscal que o governo federal não está querendo fazer a lição de casa direito. Danilo Moliterno, convocadíssimo já em tela, direto dos estúdios de São Paulo, aqui pertinho. Diante do peso dos impostos e do impacto na economia, Danilo, alguns especialistas questionam se há, de fato, motivos para comemorar. Boa tarde, Tainá, Uribe, a todos que acompanham o Bastidores. A arrecadação recorde com uma alta considerável. A gente está falando de uma alta de 3,65% na arrecadação desse ano em relação ao ano passado, acima da inflação. Portanto, essa arrecadação de 2,9 trilhões de reais que realmente salta aos olhos é recorde. É a maior da série histórica desde 1995, portanto, a maior em 31 anos. Para a gente organizar essa informação, porque os cofres públicos estão arrecadando tanto e arrecadaram tanto em 2025? Basicamente, dois motivos. Primeiro, uma série de elevações de impostos de arrecadação que foram estabelecidas pelo Ministério da Fazenda ao longo dos últimos 3 anos. E a gente pode mencionar uma série, desde a taxa das blusinhas, que é a mais conhecida, até o fim da desoneração da folha para uma série de setores, também o fim do tal do PERSE, que é aquele programa que dava incentivos tributários, redução de imposto para os setores de eventos e turismo, também elevação de imposto para fundos offshore, que são aqueles fora do país, fundos exclusivos, que são aqueles com poucos cotistas. Não faltaram exemplos de elevação de imposto nos últimos anos e isso aumenta a arrecadação. E um segundo ponto bastante importante também é que a atividade econômica brasileira continua acelerada. A gente tem a tendência de fechar em torno de 2,3% o crescimento do PIB neste ano. Então, temos uma atividade acelerada e isso faz com que movimente mais dinheiro na economia, também aumenta a arrecadação. E aí é interessante até a gente olhar para essa análise da Lucinda, que é muito perspicaz, para indicar que num momento em que a gente tem a dívida pública do ponto de vista do seu crescimento, da sua trajetória tão preocupante, essa elevação de arrecadação poderia significar que a gente estaria fazendo superávit, ou seja, arrecadando mais do que gastando, e isso poderia ser utilizado para que a gente começasse a estabilizar primeiro e depois reduzir essa dívida. O que não acontece, visto que a arrecadação está subindo de maneira a compensar uma alta equivalente dos gastos públicos e assim a gente não consegue ter a tal sobra de dinheiro que é esse palavrão, o superávit. E aí vale a gente também mencionar, isso também consta na análise da Lucinda, que a gente tem uma arrecadação muito acelerada que compensa esse gasto crescente, mas especialmente do ponto de vista de essa arrecadação também refletir o aquecimento da economia, a gente tem um risco. Risco é a gente, nos próximos anos, especialmente com uma taxa de juros tão elevada, não ter uma atividade tão aquecida e correr o risco de essa arrecadação ser menor nos próximos anos e aí não compensar esse gasto público que está bastante elevado.